Você está lá rodando as suas aplicações no Kubernetes marotamente e decide subir aquela aplicação que utiliza um diretório para armazenar os dados altamente relevantes no seu negócio. Aí tudo está indo bem até que você percebe que os dados sumiram. Pois é, pode parecer brincadeira, mas isso acontece muitas vezes quando você está aprendendo. Então hoje você vai aprender de vez como lidar com esses cenários de persistência no seu cluster Kubernetes. Eu sou Fabrício Veronês e hoje eu vou te falar como trabalhar com volumes no Kubernetes. Mas antes, não esqueça de se inscrever para você ficar sabendo todo o conteúdo que rola aqui no canal. E também dar um like para o YouTube entender que esse conteúdo vale a pena ser propagado para outras pessoas e ajudar assim a propagar ainda mais esse conhecimento. É relativamente simples trabalhar com aplicações stateless no Kubernetes. Para quem não sabe, aplicações stateless são aplicações que não persistem dados, uma API, por exemplo. Mas tem casos em que eu preciso saber lidar com as aplicações stateful, ou seja, aplicações que persistem dados. Um banco de dados, um servidor de arquivo, por exemplo. Eu preciso ter uma preocupação extra, porque como os pods são efêmeros, nascem e morrem muito dinamicamente, e eu preciso garantir que quando um pod for encerrado, os dados não serão perdidos e que eu ainda posso utilizar esses mesmos dados num novo pod que vai surgir, eu preciso saber utilizar volumes no Kubernetes. Trabalhar com volumes no cluster Kubernetes é bem diferente em relação a como se trabalha com o Docker. Existem alguns elementos envolvidos no processo que você tem que ter na sua cabeça. O volume, persistent volume claim e o storage class. Cada um deles tem o seu papel nessa brincadeira toda. O volume é o volume por si só. E ainda podemos utilizar uma porrada de tipos diferentes de volume. Por exemplo, temos o AWS Elastic Block Storage da AWS, temos o Azure File, Azure Disk da Microsoft, o Gluster, que é um file system bastante conhecido no mercado, o NFS, que é o Network File System, e eu tenho ainda a possibilidade de usar config maps e secrets para criar arquivos. É isso aí! Eu posso inserir arquivos de configuração nos meus pods utilizando config maps e secrets. Muito mais fácil, né? E vão existir casos que eu posso precisar compartilhar um volume entre dois containers do mesmo pod, para compartilhar arquivos de log, por exemplo, ou até para compartilhar arquivos entre um container de inicialização e o container principal. Mas depois que o pod deixa de existir, ele já não é mais utilizado para nada. Aí você pode utilizar o volume do tipo emptd. Com esse cidadão, você consegue criar um volume que é criado enquanto o pod existe e quando ele é eliminado, o volume é eliminado junto. E para representar um volume no Kubernetes, nós utilizamos o persistent volume. Com ele, eu crio uma abstração em relação a como esse volume é criado. O persistent volume ele pode ser criado de forma estática ou dinâmica, utilizando algum serviço de provisionamento de volume. O persistent volume possui um ciclo de vida, assim como o pod, e tudo isso é configurado no seu manifesto. O volume ele pode ter três modos diferentes de acesso. O read-write once, onde o volume tem acesso de leitura e escrita por apenas um nó. O read-write many, onde o volume tem acesso de leitura e escrita por vários nós. E o read-only many, onde o volume tem acesso de leitura por vários nós. No momento em que eu preciso consumir um volume, é preciso criar um persistent volume claim. Com ele, eu especifico as características que eu preciso para esse volume, como o tamanho e o modo de acesso. E o Kubernetes vai fornecer um volume que obedeça esses requisitos e também esteja disponível para vincular o meu persistent volume claim. Caso não tenha nenhum, o persistent volume claim vai ficar ali aguardando surgir um persistent volume que atenda. Com o persistent volume claim criado e o volume vinculado a ele, eu posso declarar o uso dele com o volume dentro do meu pod. E em seguida, montar esse volume no meu container. Eu também falei antes que os volumes podem ser criados de forma estática pelo administrador do cluster ou dinamicamente utilizando um serviço de provisionamento de volumes.
E para especificar um desses serviços no meu cluster, eu utilizo o Storage Class. Com isso, o Persistent Volume Claim especifica um Storage Class para aprovisionar o Persistent Volume para ele. Ou pode não especificar e eu utilizo o default. E o volume ele é criado com os requisitos especificados no claim, se o provisionador for capaz de criar esse tipo de volume, é claro. E assim que é a estrutura de volumes no Kubernetes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se tem algum assunto que você quer ver aqui no Drops, comenta aí embaixo. Eu espero você no Drops da semana que vem. Valeu!